Boa noite, meus amigos. Estamos agora fazemos o sexto passo da nossa caminhada de 9 passos para nos tornar amigo do Espírito Santo. Então, isso é muito importante. Chegamos aqui praticando cada passo para que tornemos amigos e do Espírito Santo, que é a nossa maior riqueza, né? Porque nós estamos falando da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no sexto dia, nós vamos falar que o Espírito Santo é o sopro da palavra de Deus. Então, como o Espírito Santo é Trindade, e o Espírito Santo, quando ele atua, ele vai assoprar a palavra de Deus. Então, vamos cada vez mais aprofundando esse conhecimento, essa energia de amor, né? E vamos caminhando até o 9º passo. Meditação do dia. Meditarei hoje sobre o papel e ação do Espírito Santo ao ler a palavra de Deus. Como o Espírito Santo renova a minha maneira de ler a palavra. Como ele age para que esteja viva e ativa em minha vida. Então, como a palavra de Deus chega até nós através do Espírito Santo. Isso que nós vamos ver hoje, que nós vamos entrar mais a fundo sobre isso. Convidamos então para o recolhimento, que é a preparação para nosso sexto passo. Preparo-me para orar ao reconectar com o nosso corpo. Ouço e revejo as sensações que passam por ele. Então, as sensações do meu corpo, a calma, as sensações de tranquilidade, a sensação de abertura de coração. Esse momento é que eu vou ver esse sentido em mim. O contato físico com o chão, necessidade de estar bem preparados, bem conectados, e que estou sentindo a cadeira, eu estou sentada, os pés no chão, fazendo o fio terra, entre a ação da energia da terra e a ação dos meus pés que leva a energia da terra. Os aromas que me rodeiam, uma sensação de cansaço ou, ao contrário, de bem-estar, uma dor ou não. Essa atenção ao meu corpo me restabelece pouco a pouco no momento presente. Entro em oração com a alegria de saber que eu estou onde Deus me quer agora. Então, nesse dia, vocês vão estar bem harmonizados. Tem dias que estão mais cansados, trabalharam mais. Então, cada dia a gente vai se tornar mais assim, diferente, né? Mas as sensações que vocês vão sentir serão diferentes de dia após dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos ao Espírito Santo a nossa oração de hoje. Espírito de Deus, sopro de vida. Espírito de Deus, sopro de fogo. Vinde e desceis sobre mim agora. Espírito de Deus, sopro de vida. Espírito de Deus, sopro de fogo. Vinde e desceis sobre mim agora. Essas palavras são muito fortes, né? Que se sinta o Espírito Santo descendo até nós. Palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Então vamos fazer uma meditação. Devemos nos apaixonar por Deus
por causa de sua voz, por causa de sua palavra. O Deus bíblico é um Deus que fala. A diferença entre o Deus vivo e os vínculos é precisamente essa. Então, ele fala conosco, né? Os ídolos têm boca, mas não falam. Lemos na Bíblia: escutai, meu povo, palavra de Deus, o oráculo do Senhor. Que significado podemos dar a tais expressões na Bíblia? Deus tem uma boca? A resposta é que Deus fala ao coração. O profeta Jeremias diz: escrevei minha lei em seus corações. Os profetas têm a certeza de ouvir essa voz. Com a vinda de Jesus, há uma mudança. O propósito de Deus fala em seu Filho. Quando Jesus vem, se torna carne, seu Filho vem para nos ajudar fisicamente, ele já não precisa falar. Deus não precisa falar. Ele vai usar o seu Filho para falar conosco, para orientar a gente nesse momento, nessa vida, as pessoas que viviam na época onde os apóstolos, as pessoas que viviam nos lugares onde Jesus passava, Samaria, em todos os lugares que Jesus passou. Então Jesus falava a boa nova. Com a vida de Jesus, há uma mudança. O próprio Deus fala em seu Filho. Os apóstolos podem ouvir a sua palavra com os ouvidos do corpo. Então, os apóstolos foram abençoados porque tiveram a presença, não só física, mas o estudo com Jesus, o conhecimento, a energia do corpo que ele exalava para os apóstolos. Isso tudo foi uma vivência maravilhosa. Então, se hoje nós sentimos que a energia de Deus é tão maravilhosa, de Jesus também, como é que é você ser um seguidor de Jesus, né? Desse maravilhoso. Então, nós temos que repetir esse andar com Jesus, andar com o Espírito Santo. Perguntemos como esta palavra ouvida pelos corações dos profetas e pelos ouvidos dos apóstolos. Como esta voz chega até nós? Qual o papel do Espírito Santo nessa palavra? Cada palavra precisa de um sopro, um ar, uma energia. Então, quando falamos, exalamos ar. Esse ar vem purificado, cheio de amor, cheio de conhecimento, cheio de verdade. Essa é a palavra que o Espírito Santo fala, a palavra de Deus. Essa lei fundamental também é realizada com a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser comunicada sem um sopro. Se nós chegamos lá na Bíblia, dizemos que Deus fez o mundo com sopro. Então, a fala é a energia de Deus. A fala é a energia do Espírito Santo. A fala é a energia de Jesus. Que tudo é uma trindade. O que é o sopro de Deus? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem como um sopro, como em Pentecoste. Ele assoprou com fogo, com a energia do fogo, para todos aqueles que estavam ali, Maria, os apóstolos e outras pessoas, se aguardando, rezando, orando. Então, nesse momento, eles receberam o sopro do Espírito Santo. É lindo ver na Bíblia esse símbolo de vento, de fôlego, usada por Deus para nos falar sobre o Espírito Santo. Muitas vezes, quando estamos no grupo de oração, ou estamos rezando para o Espírito Santo, sentimos uma sensação de vento, sentimos uma sensação de calor dentro de nós. E isso faz com que a gente sinta essa energia, essa força. É uma coisa que mexe com o nosso coração, que faz bater mais forte, vibra a nossa força.
Oração, oremos. Espírito Santo, desejo ouvir tua voz por meio da palavra de Deus. Renovai meu desejo de enfrentá-la. Ensina-me a ler a Sagrada Escritura, a meditar e a viver de acordo com tua palavra. Com Maria, que meditava tudo em seu coração, rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o Espírito Santo entra em nós e faz abrir a nossa mente, o nosso coração, para conseguir ler a palavra, a Bíblia, e saber meditar nas palavras que estão aqui na Bíblia, que é a palavra de Deus. Propósito do dia. Faço hoje o propósito de dedicar um tempo para ler a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a Bíblia. Antes de ler, peço ao Espírito Santo que me ilumine, que prepare meu coração, para acolhê-lo. Tomo um tempo para refletir, para meditar sobre isso. Repito para mim mesmo um verso em particular que ressoa em mim. Concluo perguntando como poderia colocá-la em prática hoje. Ontem eu falei que você pode dizer assim, ou um dos vídeos que eu falei, você pode falar o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, o que quer dizer? Claro que o salmo é maior do que isso. Eu estou falando se eu só saber só essas duas palavras, duas frases. Você vai sentir o que quer dizer isso? Que eu tenho que ter a consciência, entender que Deus é o meu Pai. Ele é o meu Senhor. E Ele não vai deixar faltar nada para os seus filhos. Então, Ele quer passar para nós a certeza de que Ele está vendo a gente, está prestando atenção nas nossas necessidades diárias e que precisamos de, cada dia, vencer o dia, ter condições financeiras, de saúde, e aquilo que você está precisando vai vir para você. Vai vir para você, sentindo esse amor, sentindo esse sentimento de alegria, sentindo esse sentimento de a coisa vindo em abundância para você. Então, quando lemos esse pequenos duas frases do versículo 20, do Salmo 23, nós perguntamos, colocamos para a nossa prática do dia a dia, do hoje. Então, hoje, vou acordar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu peço ao Espírito Santo que me guie, que me mostre o caminho certo, que me oriente, que eu seja orientada pelo Espírito Santo. Nesse momento, nós estamos pedindo, esse propósito de ter essa noção que essa palavra, o Salmo 23 está na Bíblia, está na palavra. Então, tem vários salmos maravilhosos que podemos ter em destaque. Tem o Salmo 91, que é muito maravilhoso, que você vai se afinar com um salmo. Uma palavra, uma frase falando, que eu falo que vocês têm que falar todo dia, para que vocês sintam a mudança em vocês. Então, é para a gente meditar, ressoar em nós essa energia. À luz dos santos. Que Cristo vos ajude, queridos irmãos, a conhecer, acolher sempre a leitura da palavra de Deus. Com o coração ávido e sedento, dessa forma, vossa obediência muito fiel
vos preencherá de alegria espiritual. Mas se quiserdes que a Sagrada Escritura te seja doce e que os preceitos divinos te beneficiem, tanto como deveriam, afasta-te por algumas horas de tuas preocupações profanas. Lede a palavra de Deus em vossas celas, entregai-vos inteiramente à sua misericórdia. Dessa forma, conseguireis realizar em vós mesmo o que está escrito sobre aquele homem. Bem-aventurado, no Salmo 1, versículo 2, ele medita a lei do Senhor noite e dia. Então, podemos ler a Bíblia com o coração ávido de entender, sedento de entender o que Deus quer mostrar para nós, mas se quisermos mais, que ela beneficie a nossa vida, torne a nossa vida mais doce, mais tranquila, nós devemos nos recolhermos num canto, no nosso quarto, aonde estudamos, ou um lugar que vocês têm na sua casa, que vocês façam isso em silêncio, leiam. Após de ler, mentalize o que vocês leem, o que vocês sentiram, o que quer dizer aquilo para vocês. Então, é isso que quando lemos a Bíblia, temos que ter esse comportamento. Não é ler um livro como fosse um livro qualquer, é um livro para que você sinta as palavras dentro de você e que você mude coisas na sua vida, que você tenha a resposta das coisas da sua vida. Então, ele vai trazer a calma, se você estiver nervoso, ele vai trazer a resposta do amor, do companheirismo que ele está tendo com você, do amor infinito que ele tem por você e por todos nós. No segundo momento da oração, medito sobre a parábola do semeador que saiu para semear. Enquanto uma grande multidão se reunia e pessoas de todas as cidades vinham a Jesus, ele contou uma parábola. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os transeuntes as pisaram e as aves do céu as comeram. Também caíram nas pedras, cresceram e murcharam porque não havia humildade. Caíram entre os espinhos e os espinhos cresceram juntamente com ela e as sufocaram. Finalmente caiu em boa terra, cresceram e deram frutos sem perder um. Seus discípulos perguntavam para Jesus o que significava aquela parábola. O que Jesus falou para eles: a semente é a palavra de Deus. Aqueles que estão na beira do caminho a ouvem, mas vem o diabo e retira a palavra de seus corações para impedir que creiam e sejam salvos. Para impedir que creiam e sejam salvos. Há aquelas que caem entre as pedras, mas não têm raízes. Creem por um momento e no outro momento do juízo desistem. Aquelas que caíram entre os espinhos são os que ouviram, mas são sufocados no caminho pela preocupação da vida, pela riqueza e pelos prazeres e não florescem. Aquelas que caíram na boca da boa terra são pessoas que ouviram a palavra com o coração bom e generoso, que retém e dão frutos para a sua perseverança. Permito-me ser desafiado pelo Senhor. Que tipo de terra sou eu? Qual a disponibilidade do coração que mantenho ao longo de meus dias para me deixar operar pela palavra? Essa é uma pergunta. Então, na parábola da semeadura, ele fala que a semente é a palavra. Então,
A palavra vai chegar para todo mundo? Vai, mas diferentemente daquelas pessoas que, naquele momento, elas vão ter a possibilidade de ouvir e reter a palavra e meditar a palavra e dar frutos. Quando a gente vai ouvindo, mas é atiçado por coisas do diabo, a coisas das pessoas que falam, isso é bobagem, impede você se salva, porque você está ali, está lendo a palavra da salvação, que é a Bíblia. Aquelas que caem na pedra, a semente que cai na pedra, a palavra que cai na pedra, o que é a pedra? Acolhe com a palavra com alegria, mas não tem raízes. Não tem raiz firme para ficar, nascer aquela planta, dar frutos. Então, elas desistem. Tem aquele momento de alegria e, de repente, se apagam. Aquelas que caíram entre os espinhos, eles são sufocados, por quê? Pelas nossas preocupações, pela nossa preocupação do dia a dia, pelos nossos prazeres, né? E não floresce. Não que você possa ter alegria de ter suas coisas, ver uma vida farta, abundante, mas não deixar isso de lado. As palavras têm que florescer, renascer, mudar e não cair, apodrecer, se murchar. Aquela que cai em boa terra, a semente que cai em boa terra, a palavra que cai na boa terra, que a pessoa sente aquele sentimento do amor de Deus, interpreta aquele amor e recebe no coração essas palavras, torna um ser generoso e retém frutos, quer dizer, vai nascer frutos, vai nascer coisas boas, vai ter uma vida abundante, esperançosa, perseverante, vai perseverar na vida dele. Então, a pergunta que eu faço, o livro faz, é que tipo de terra sou eu? A terra que eu escuto na beira do caminho, fico alegre, e depois eu desanimo, porque outra coisa, a pessoa falou outra coisa, me desanimou, eu aí deixei. Ou eu sou a pessoa que cai na pedra, ouve a palavra, mas eu não tenho alicerce, eu não tenho. Eu acredito, mas acredito, tudo bem. Mas não tem aquela firmeza, aquela terra, aquele raiz que vai entrando, que vai dar sustentação à palavra de Deus. Na terceiro caminho, é aquela que recebe aquela palavra como uma verdade, como uma mudança na nossa vida. Essa mudança é importantíssima. Então, a Bíblia é um manual de vida, né? Eu falo manual de vida porque ela nos ensina a enfrentar o dia a dia, os nossos problemas. Então, quando nós lemos um salmo, cada um vai dar uma mensagem para aquele momento que a pessoa está passando. Então, vocês podem reparar que os salmos dizem muito, os salmos de abundâncias, salmo de salvação, salmo para você ter proteção, salmo de que você tem armadura para se proteger. Então, as palavras, é a mesma palavra, a essência é a mesma palavra, que é amor. Então, a palavra pode mudar, o salmo pode mudar, mas aquilo que Jesus quer nos mostrar, Deus e Espírito Santo, que é a Trindade, é a palavra amor. O amor transforma tudo. Transforma aquela pessoa que aceita a palavra, mas depois não liga mais. Aquela pessoa que aceita, mas não tem um alicerce, não procura
entender, aprofundar, e é aquela que se abre totalmente. Então, temos que procurar, se nós formos essas pessoas, temos que procurar ter o coração aberto. E no coração é que vai ter a raiz desse amor. Esse amor vem de cima para baixo, dentro de nós, né? Dentro de nós. Então, nós temos que ter raízes firmes, presença de Deus no coração, acreditar, ter fé, ter perseverança. Então, hoje, o sexto dia, o sopro de Deus, o sopro do Espírito Santo, vai soprar em sua vida para transformar a maneira que você semeia, a maneira que você coloca as suas sementes, né? Então, hoje nós acabamos o sexto passo. Espero que vocês tenham gostado. Pratique, né? E pergunte a si mesmo, analise o que vocês estão fazendo das suas sementes, né? Então, eu agradeço muito. Compartilhe, assine o canal, dê uma força para a gente trabalhar as pessoas, vamos ajudar as pessoas. Esse é um trabalho, eu vejo assim, de formiga. Nós temos que trazer as pessoas cada vez mais próximas do amor de Deus, do amor do Deus Pai Todo-Poderoso, do Espírito Santo. Nós temos que ter força para enfrentar nossas dificuldades do dia a dia. É isso que precisamos acreditar, precisamos ter perseverança. Então, indique, mostre, compartilhe, dê um like para o nosso canal, tá? E amanhã estamos no sétimo dia, estamos chegando a todos o nono. Então, quero ver no nono dia como vocês estarão, né? Eu quero que vocês escrevam aí como é que eu estou no nono dia. Então, um grande abraço, tudo de bom e uma boa noite para vocês. Que Deus esteja na vida de vocês e o Espírito Santo ilumine a vida, o coração e a sua vida familiar e todos os seus. Fique com Deus.